dois livros, duas distopias muito conhecidas. Uma eu terminei em novembro do ano passado, que foi o Laranja Mecânica, que eu li no Kobo. E o outro eu terminei no comecinho desse ano, os primeiros dias do ano, que é o Fahrenheit 451, do Ray Bradbury. O Laranja Mecânica é do Anthony Burgess e eu li em novembro, porque foi o livro escolhido pelo Pacto Literário. Eu sempre tive curiosidade de ler esse livro e de ler outras distopias dessas de autores renomados. Ainda não li, estou devendo ler alguma coisa do George Orwell, como 1984 e A Revolução dos Bichos. São dois livros que eu quero ler, que tem essa pegada. Eu também não podia deixar de mencionar O Conto da Aia, da Margaret Atwood, que foi outro livro que eu li ano passado e eu amei. E é uma distopia escrita por uma mulher, né? E ela lê muito bem a situação feminina no livro dela. E esses livros servem pra gente acordar para vários assuntos. Quem não tem em mente, eu acho que todo mundo deveria ler, pelo menos algum deles, pra gente ficar sempre crítico a qualquer discurso muito moralizante, muito ditatorial, que põe a culpa da nossa situação, dos problemas que a gente vive hoje, numa certa bagunça, no fato das pessoas fazerem o que querem. E esse discurso que propõe sempre um mundo mais seguro, digamos assim, em que todo mundo obedece, é meio complicado. E além dele ser conservador, ele sempre traz um ônus, né? Porque é sempre perdendo direitos individuais, a pessoa não podendo expressar o que ela quer, seus próprios ideais. E isso sempre gera vários problemas numa sociedade totalitária. E é isso que a gente vê em alguns desses livros. Outra coisa que a gente vê é um escape das pessoas utilizando drogas ou consumo da televisão ou de outros elementos muito sensoriais que deixa a pessoa ali não pensando em nada, só assistindo aquilo meio, sabe? A gente vai ter em Laranja Mecânica o uso de um leite misturado com um monte de coisa, e no Fahrenheit 451 a gente vai ter as pessoas usando nas suas casas televisões enormes, interativas, que ficam ali conversando com a pessoa, mas com novelas que passam e não acrescentam em nada, que é só pra pessoa ficar ali meio narcotizada. E as pessoas também usam muito os narcóticos. Muitas pessoas morrem disso, mas ninguém tá nem aí, porque como se estivesse todo mundo numa felicidade, as pessoas não conversam mais. E o Fahrenheit 451, ele afeta diretamente nós, leitores, né? Porque aqui os livros são proibidos. Os livros são queimados, ninguém mais pode ter livro, é um crime o simples fato de você ter livros na sua casa. Se você for denunciado, os bombeiros vão vir e vão queimar a sua casa e os livros juntos. E se você não teimar e não sair da sua casa, você vai ser queimado junto também. Então é uma situação que denuncia o fato das pessoas não quererem ler mais. Fala que aqui não precisou de muito esforço do governo para as pessoas não quererem ler mais. As pessoas mesmo optaram. Quase ninguém quer ler mais, ninguém briga por isso no livro. Poucas pessoas consideradas esquisitas têm esses livros. E os bombeiros, como aqui as casas não pegam mais fogo, são feitas de materiais que não pegam fogo, porque tem uma guerra rolando também, que a gente não sabe muito bem contra quem e o que é, mas as pessoas estão nem aí. O que acontece na história é que um bombeiro, o Montague, que é o personagem principal, ele conhece uma garota, e essa garota vai começar a questioná-lo por que ele é bombeiro, por que ele faz o que faz, se ele é feliz, se ele repara em algumas coisas da natureza. E ele nunca parou para pensar nisso, e ele fica muito incomodado com as perguntas dessa menina. E o que acontece? Ele não consegue mais tirar essas perguntas da cabeça. Então ele vai ficar se questionando se ele é feliz ou não. A esposa dele, que usa e abusa desses narcóticos e dessas televisões, passa mal também, quase morre. E ele percebe que ele nunca foi feliz, que ele tá ali com uma esposa que só pensa ali
no que está acontecendo nas televisões e nas novelas e não tem vida. A crítica aí, né? A indústria cultural, a indústria de massa, que passa muito, que não tem, que é vazia de conteúdo, né? Que não faz as pessoas refletirem. E ele vai acabar indo contra esse sistema, ele acaba guardando um livro e vai se meter em várias confusões. As partes mais interessantes são os debates entre ele e o seu chefe dos bombeiros, que também se mostra alguém conhecedor das letras, mas usa isso de forma contrária. Tipo, ele vai rebater tudo que o Montag vai falar, e não exatamente o Montag, porque o Montag acaba também sofrendo influência de um amigo que era professor, que ele antes investigava e passa a querer fazer amizade com ele para ele ajudar ele a se entender, né? Então ele vai ter esses dois embates, alguém que gosta dos livros e alguém que conhece os livros, mas vai usar o conteúdo para rebaixar a importância dos livros. É muito interessante o livro. Tem uma parte aqui no começo, o prefácio é bem interessante, que vai ligar esse livro, fazer a relação dele com o livro Admirável Mundo Novo, que eu li em janeiro do ano passado, vou deixar o link aqui também, e com o livro do Orwell também. Só que eu, se fosse vocês, eu leria o prefácio, pelo menos o dessa edição da Biblioteca Azul, depois de ler o livro, porque vai ter um momento que ele vai falar assim, no final do livro, quando o fulano acontece isso e isso, então se você não gosta de spoilers, não conhece a história, eu sugiro que você leia no final, porque eu tava lendo e, que é isso? Sabe? Aí parei de ler. O prefácio é do Manuel da Costa Pinto, e ele vai dizer o seguinte: o que interessa aqui, porém, é frisar a singularidade da distopia de Bradbury, pois enquanto Huxley e Orwell escreveram seus livros sob o impacto dos regimes totalitários, nazismo e stalinismo, Bradbury percebe o nascimento de uma forma mais sutil de totalitarismo, a indústria cultural, a sociedade do consumo e seu corolário ético, a moral do senso comum. A ideia de que existe uma ditadura da maioria que pune o diverso aparece em vários momentos do romance. Personificado em Beach, o chefe dos bombeiros. No momento em que está prestes a incendiar os livros da Sra. Blake, por exemplo, ele diz: não há menor acordo entre esses livros. Você ficou trancado aqui durante anos com essa malfadada Torre de Babel. Saia dessa situação. As pessoas nesses livros nunca existiram. Essa intolerância diante do que é complexo, do que é desviante, do que é problemático ou contraditório, perpassa a narrativa de Bradbury e corresponde a uma antiga desconfiança em relação ao ficcional, ao poder desestabilizador da literatura e do imaginário. Então é bacana que ao mesmo tempo que pra gente é fantástico isso, né? A gente gosta que os livros tragam revelações, situações contraditórias que coloquem a gente para pensar e que incomodem, né? Para mim, os melhores livros são os livros que me deixam incomodada com alguma coisa, que me deixam raciocinando ali sobre aquilo. E esse livro é sensacional nesse sentido. E o Buck acha isso de uma forma negativa. Ele acha que as pessoas não vão se entender, que as minorias vão estar sempre insatisfeitas com alguma coisa e que assim não há paz, né? Mas é aquela paz assim de que ninguém reclama e que por isso não tem problemas. Não é que os problemas estejam resolvidos. É aquela paz silenciada, né? Que as pessoas vão sendo silenciadas conforme os livros vão sendo silenciados. E assim ninguém se incomoda, fica todo mundo meio vegetando em vez de questionar as coisas. E com isso o governo pode fazer o que quiser. A gente tem guerras ali em que o mundo está envolvido e a gente não sabe muito bem e ninguém tá nem aí. E o livro, essa história, tem um momento no livro em que o personagem fala assim: nós passamos por guerras nos anos 90. Então, dá pra calcular mais ou menos que seja a época que a gente tá vivendo mesmo, em que essa história acontece. Eu não vou contar pra vocês o que acontece no final, como acontece aqui no prefácio, mas o que eu gosto nessas distopias é que o caminho proposto como solução não é nada fácil nunca.
Às vezes não é nenhum caminho assim, então o herói vai fazer isso e pronto, os problemas daquela nação estão resolvidos. Não, de jeito nenhum. Aquilo sempre fica, não sem solução, mas você vê que é uma coisa a longo prazo. Há uma situação interessante aqui no livro sobre as pessoas que leram e que acabaram sendo excluídas, que mostra meio que um caminho aí pro personagem principal. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o Laranja Mecânica, que acaba trazendo uma outra discussão, também relacionada à segurança e à violência e a essa paz meio silenciada, que a gente vai conhecer no começo do livro o Alex, que é um adolescente e participa de uma gangue que meio que barbariza, assim. São crimes horríveis mesmo, de ataque a mendigos, espancamentos, estupro, roubo. Nada que a gente não veja nos noticiários de hoje, que é coisas que acontecem, mas ali tá tudo canalizado pro mesmo grupinho. A gente vê que tem outros grupinhos também nada bons nessa sociedade ali, mas esses grupinhos fazem tudo que é de ruim, que eles vão chamar de ultraviolência no livro. Há todo um linguajar, que é a gíria que essas pessoas usam, que o Anthony Burgess criou para o livro. Tem até um glossário no final, que você pode ou ler conferindo, né? Ou ler e tentando entender pelo contexto. Eu comecei conferindo e depois fui pelo contexto. Eu percebi que o que eu menos entendia eram as partes relacionadas às partes do corpo. Tipo, fulano foi acertado no não sei o que. E eu não conseguia gravar o que era o que. Depois eu fui gravando. As outras você mata facilmente pelo contexto. E acho que você também não entende, assim, exatamente, por exemplo, se foi no cotovelo, se foi na mão, no braço. Não faz tanta diferença na história, então dá pra você ler e depois conferir. Depois fica tudo horror show, que é tudo ótimo, né? E eles têm essa coisa meio futurista também, tem um clima meio futurista na história. E eles se vestem com roupas engraçadas, isso dá pra ver até no filme. O figurino é bem engraçado. Mas eles cometem esses atos horríveis em cenas que são quase surreais. Então eu não gostei do Alex, eu não consegui perdoar ele, apesar do que acontece com ele. Mas o livro te cutuca, sabe, acima disso. Tipo, cai um pouco naquela discussão de o que deve ser feito com esses bandidos da vida real. Essas pessoas que fizeram coisas horríveis. E há um momento na história em que o Alex vai ser preso e vão fazer algo com ele para tentar modificá-lo. Não vou dizer exatamente o que, para quem não leu a história, não viu o filme, mas tem um quê de lavagem cerebral. Aí entra a discussão, né, de o que o Estado pode fazer para acabar com a violência, qual é o limite, né? E fica claro que aquele Estado caminha para um regime totalitário. Se métodos como esses forem adotados, porque se ter controle sobre a mente das pessoas, aí o livro cai nessa discussão da liberdade individual, mas o livro te provoca o tempo todo por conta do Alex, que ele faz coisas horríveis, então você meio que torce pra ele se dar mal, mas você não consegue concordar com o que é feito com ele, sabe? Então é um livro muito questionador, que provoca muito. É um livro que com certeza seria queimado nessa história aqui. Apesar de que em Fahrenheit todos os livros são queimados, até nem a Bíblia sobra. E tem até uma parte interessante que eles conseguem um pedacinho ali da Bíblia e eles ficam maravilhados, os personagens que são dessa meio resistência, né? Então são dois livros que eu gostei muito, eu acho muito importante a leitura desses livros. Não deixem de dar uma chance. Eu achei que eu ia me envolver mais com o Fahrenheit, mas foi um livro que eu demorei a ler porque eu não curti tanto o Montague, o personagem. Não sei, alguma coisa eu não curti tanto. Mas as questões são muito importantes, então é um livro essencial de qualquer forma.
Assim como o Laranja Mecânica, que no começo eu fiquei querendo que chegasse logo na parte que alguma coisa é feita com o Alex pra pará-lo, porque eu tava incomodada. Tá, mais uma situação violenta, mais uma situação violenta. São 2 livros excelentes. Então leiam esses 2 livros, leiam Admirável Mundo Novo, que também é muito bom, eu vou deixar o link aqui embaixo. Também traz essas questões das drogas, porque os personagens usam uma coisa chamada soma, e as experiências também de cinema e de teatro são coisas assim hipersensoriais. Então, esses livros conversam, né? E esse aqui acrescenta a coisa da indústria cultural mesmo, do pensamento de massa, da maioria dominar o que é diferente, o que é controverso. E o Laranja Mecânica tem isso do limite do que o Estado pode fazer para acabar com a violência, e é algo que a gente discute muito hoje em dia, né? Então, são ótimas leituras, espero que vocês gostem. Se você gostou do vídeo, não deixe de curtir e também de ajudar a compartilhar e se inscrever no canal. Até a próxima, tchau, tchau!